De volta ainda sobre o passo a passo da instrução do procedimento licitatório ou da compra, seja qual for a forma, como eu falei, pode ser uma dispensa, pode ser uma adesão, pode ser uma inexigibilidade ou pode ser uma licitação. Nós temos que seguir aqui o rito que a lei manda, né? E aqui no caso a nova lei de licitações traz também no seu artigo 18 ainda o passo a passo. O quinto, a elaboração do edital de licitação. Então, significa dizer que após eu efetuar a estimativa de preços, depois que eu tenho a declaração de adequação orçamentária, aí eu posso dar continuidade nessa instrução na elaboração do edital, que normalmente essa atribuição é da fase externa, é do pregoeiro ou do presidente da comissão. A elaboração da minuta do contrato, quando necessário, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Veja que a minuta do contrato é um dos anexos do nosso edital. O anexo mais importante do nosso edital é o nosso termo de referência, que é foco aqui do nosso curso. Ainda o regime de fornecimento de bens, prestação de serviços ou de execução, obras ou serviços de engenharia, observando aí os potenciais da economia de escala. Nós também vamos ver lá esses itens lá dentro como elemento do nosso termo de referência. E ainda aqui a modalidade de licitação, que é aqui depois que eu tenho o termo de referência elaborado, depois que eu tenho a pesquisa de mercado efetuada, que eu tenho o edital elaborado, a minuta do contrato, eu tenho como definir qual vai ser a modalidade de licitação escolhida. É uma obra, eu posso fazer uma tomada de preço ou uma concorrência. Na nova lei nós não vamos ter mais nem o convite, nem as modalidades convite e tomada de preço serão revogadas ao final desse prazo de adaptação aí com a nova lei de licitações. Nós vamos ter concorrência, pregão e diálogo competitivo, são as 3 modalidades de contratação. E aqui, nesse momento, mas digamos que nós estamos ainda trabalhando, utilizando os processos, utilizando a Lei 8666, nós podemos escolher uma das modalidades da 8666, se for uma obra, uma tomada de preço ou uma concorrência, porque o convite praticamente não é mais utilizado, apesar de constar ainda válido na Lei 8666. Enquanto a Lei 8666 não for revogada, se for utilizado o convite, é claro que ele é válido, desde que siga aí todo o rito que deve ser seguido para essa modalidade. Mas é uma modalidade que já está em desuso. Praticamente, hoje a modalidade mais utilizada é a modalidade pregão, né? Seja presencial ou na forma eletrônica, mas é a modalidade mais utilizada. Mas é aqui que a gente vai buscar, independente qual for a modalidade que vai se encaixar no objeto que eu vou contratar, é aqui que a gente vai buscar para a administração a proposta mais vantajosa, aquela proposta que gere resultado aí para a administração. Traz ainda no artigo 18 da nova lei a motivação circunstanciada no edital, nas condições do edital, tais como justificativa de exigência de qualificação técnica. Muito cuidado, muitas vezes nós fazemos alguma exigência exorbitante numa qualificação técnica lá no nosso edital e a gente dá um tiro no próprio pé. O que é dar o tiro no próprio pé? Às vezes eu faço uma exigência porque eu peguei o modelo de um edital de um outro órgão e eu nem sei por que tem aquela exigência, mas eu deixo no meu edital. Quando eu faço isso, eu estou provocando o mercado lá fora. De repente eu estou fazendo uma exigência que não está compatível com a execução do objeto. Se ela não tem nenhuma ligação com a execução desse objeto, para que eu vou fazer essa exigência? Com isso eu vou restringir mercado. Se eu deixar de fazer uma exigência que não é necessária para boa e satisfatória a execução do objeto, é melhor eu não exigir. Ou se eu for exigir, eu tenho que justificar por que eu estou fazendo essa exigência. Quando eu faço isso, é essa justificativa que a nova lei está dizendo aqui, quando eu faço essa justificativa, eu já evito que um fornecedor entre com um pedido de esclarecimento, com um pedido de impugnação, porque eu já estou dizendo o porquê, o motivo, eu já estou motivando o porquê da necessidade daquela exigência que eu estou colocando no meu edital, tá? Isso vale também para qualificação econômico-financeira, justificativa de critérios de pontuação, julgamento das propostas técnicas, no caso quando a licitação é feita por técnica e preço, menor preço ou melhor técnica, depende do critério de julgamento que vai ser utilizado. Também nas licitações com julgamento de técnica e preço e da justificativa das regras
pertinentes aí à participação das empresas em consórcio, né, porque isso é vedado, tem algumas situações que são exceções, então precisa ter essa justificativa para isso. Outro item aqui desse passo a passo é a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Eu tenho que, quando eu estou aqui nesse momento, na fase interna, instruindo o meu processo, eu tenho que olhar lá para aquela fase da execução contratual, aquela terceira fase, e analisar os riscos na execução desse objeto. Quais os riscos que podem ocorrer? É aqui nesse momento que eu faço essa análise e eu verifico o que a gente pode melhorar para minimizar esses riscos, né? E ainda a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento, né? O artigo 24 desta lei, da lei 14.133, tem um momento da divulgação do orçamento. Normalmente, pelo decreto 10.024 do pregão eletrônico, o momento da divulgação do orçamento é só após a fase de lances. A partir do momento que encerrou a fase de lance, aí o pregoeiro divulga qual que era o valor estimado daquela licitação. A elaboração da ata. Que ata é essa? Não é a ata da sessão, é a ata de registro de preço. Nós falamos sobre o sistema de registro de preço, sobre os decretos, falamos da legislação sobre o sistema de registro de preço. Não é o foco principal do nosso curso, mas se a licitação, se eu escolhi modalidade pregão pelo sistema de registro de preço, então aqui no nosso edital, além da minuta do contrato, além do termo de referência, eu vou ter também esse anexo, que é o anexo da ata de registro de preço, a minuta da ata de registro de preços. E aí, por fim, a ordem de fornecimento, o empenho, né? Pode ser a ordem de fornecimento, o empenho, pode ser o empenho depois a ordem de fornecimento, vai depender do fluxo de cada unidade administrativa, o acompanhamento e execução do objeto pelo gestor e fiscal do contrato. Entenda-se aqui, gestor não é o gestor da pasta, é o gestor do contrato, gestor e fiscal do contrato, daquele objeto. Eu posso ter, inclusive, mais de um fiscal para um único contrato. Dependendo da complexidade desse contrato, do objeto desse contrato, eu posso ter mais de um fiscal para acompanhar a execução. Então, é importante que o gestor e o fiscal do contrato, eles façam parte desde o planejamento aqui da contratação, para quando chegar aqui na hora da execução contratual, não ser uma surpresa para o fiscal. Olha, eu sou fiscal do contrato. Ué, mas eu nem sabia, nem sei do que se trata. Muitas vezes o fiscal, né, como a gente fala da forma popular, na expressão popular, o fiscal é pego de calças curtas, porque nem ele sabia que ele seria a pessoa indicada para atestar aquele objeto, a execução ou recebimento daquele objeto. Então é importante que a gente coloque esse fiscal desde a fase interna para ele participar desse processo, para que ele não tenha surpresas, para na hora do recebimento do objeto ele saiba exatamente o que é que ele tem que verificar, qual é a conformidade que ele tem que olhar para o que ele está recebendo e para o que foi licitado, com o que está no contrato, verificar a conformidade da proposta do fornecedor, do contrato, com o que de fato está sendo entregue ali naquele momento para ele receber o objeto e atestar esse recebimento, atestar inclusive a nota fiscal para efetuar o pagamento. E por fim, seria aí dessa instrução de um modo geral, seria aqui encerrando a liquidação e pagamento. Então vejam que essa instrução desse processo precisa seguir esse rito. O artigo 18 aqui da nova lei traz esse rito com muito cuidado que a gente deve ser seguido. É claro que nós vamos ver esses elementos, vão aparecer lá dentro dos nossos elementos do termo de referência e vocês vão ter um detalhamento dessa explicação. Até a próxima aula.